Olá, boa noite. Um dos desafios das universidades é transpor os muros, é interagir com a sociedade. E esse desafio tem um nome: extensão. No Ideias da Aldeia de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre extensão universitária. Eu tenho o prazer de receber para uma boa conversa o professor João Lima, que é pró-reitor de extensão da Universidade Federal do Acre. João, seja muito bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Eu que agradeço, Jorge Henrique. João, realmente muito se discute essa abertura das universidades, essa abertura das academias. E quando se pensa, né, nisso, um termo, uma palavra vem à tona, né, que é a extensão. E aí, para começar bem a nossa conversa, eu vou te perguntar o que é realmente extensão? Pois então. Extensão universitária. Pois é. Durante muito tempo se compreendeu a extensão dentro das universidades como uma coisa que, assim, se der a gente faz. O que a gente tem que fazer é ensino. E aí aqueles que tiverem mais capacidade... Todo mundo acha bonito, mas se der a gente faz, né? E aquele que tiver mais capacidade vai buscar recurso para consolidar grupo de pesquisa. Então a pesquisa parece ser uma coisa... Então tem o ensino, tem a pesquisa e a extensão parece assim, se der a gente faz. Ora, isso tem mudado muito na perspectiva de que não é possível você pensar no ensino separado da pesquisa e separado da extensão. Mas quer ver um outro aspecto? As pessoas começam a pensar que a extensão seria um negócio mais ou menos assim, Jorge Henrique. A universidade faz ensino, então tem um professor que ensina. A universidade faz pesquisa, tem um grupo de professores que pesquisam. E daí é o seguinte, esses produtos, para eles não ficarem dentro da universidade, aí você tem um grupo de professores que pega esses produtos e leva para a comunidade. Isso é um equívoco. Porque se você não pensa, aí nesse modo você está pensando assim, tem um produto que é produzido dentro da universidade e tem uma comunidade que fica esperando que alguém leve lá. É equivocado. Certo. Porque se não for pensar na extensão enquanto algo que é produzido na interação com o ensino e com a pesquisa e tendo a participação da comunidade para que ela não receba o produto pronto. Esse é o grande desafio, ou seja, é pensar a extensão como uma atividade acadêmica, curricular, em que tanto a comunidade interna ao FAC quanto a comunidade externa ao FAC possam produzir coletivamente, possam produzir juntos. O desafio grande, sabe qual é, Jorge, no começo? É pensar assim, a extensão como um mecanismo de interação permanente entre a universidade e as comunidades, né? No sentido de que as comunidades possam se envolver e de que você possa fazer ensino com qualidade e que durante o próprio movimento de fazer o ensino, a extensão esteja presente. Não como essa coisa estanque, essa atividade que você faz e leva, porque senão é um movimento só de ida. Esse movimento só de ida, ele acaba fazendo com que as pessoas levem um produto para dar satisfação. E isso não é isso que a gente espera da universidade. E muitas vezes essa forma não é aceita pela comunidade. Não é aceita. E às vezes, você se lembra muito de algumas experiências que a gente já viveu, né? De grupos que saem de lá do Centro-Sul, né? E vêm para cá e chega aqui ensinando a você girar a roda, ensinando, como que diz, Pai Nosso Vigário. Ou seja, isso é bom. De um lado, a gente ter pessoas que trazem conhecimento novo para interagir com a gente. Mas hoje, Jorge, aqui, na nossa aldeia, aqui, a gente tem muita coisa para dizer. A gente tem um bocado de coisa para interagir. Se não dizer, mas pelo menos interagir. E o que a gente tem visto lá na universidade é cada dia mais crescente o envolvimento de colegas nossos, professores. Tem uma moçada boa lá na universidade, muito entusiasmada com a ideia de pensar que nessa interação com a comunidade só tem a ganhar todo mundo, tanto a comunidade acadêmica quanto a comunidade não acadêmica. Um pessoal muito, muito esforçado, eu poderia te dar vários exemplos, mas para voltar no ponto inicial, a extensão só tem sentido na universidade se ela vir junto com o ensino e com a pesquisa, e aí com um desafio de transcender os limites da academia. Isso a gente não quer dizer que a universidade tenha que deixar de cumprir realmente a sua função, que é produzir e socializar conhecimento. Essa é a função da universidade. Agora, para além disso, é pensar de como esse produto, o conhecimento que é produzido no seio da universidade, possa interagir, as pessoas possam participar, não é? Agora, por que esse conceito, João, é tão difícil de ser tocado, de ser levado à frente? Por que é tão difícil a universidade se abrir?
Aí tem alguns elementos interessantes para você perceber. Tradicionalmente, sempre pensou na universidade como algo que só quem tem acesso a ela são um grupo de pessoas privilegiadíssimas, né? São os intelectuais, né? E a comunidade. O acesso ainda é difícil. O acesso ainda é difícil. O acesso ainda é difícil. Você vê que apesar da gente ter números que mostram que aqui a gente tem um acesso maior do que na média nacional ao ensino superior, mas aí tem alguns elementos que a gente podia dizer, graças a essa parceria governo do Estado, a gente ampliou o acesso na universidade, isso é bom que se diga, né? Muita gente tendo acesso ao ensino superior, ainda é muito complicado, porque ainda, você vê uma média, veja, 17 mil candidatos inscritos no último vestibular, só entram 900, né? Só entram 900. Ora, então é muito pouco. Agora, por outro lado, a gente pensa assim, que dentro da universidade ainda tem a mentalidade, algumas pessoas ainda têm a mentalidade, que a academia é uma coisa, né? As outras instituições são outras, fazem de outra forma. E isso cria, de certo modo, barreiras, né? A universidade ainda se tem essa imagem da universidade fechada nos seus muros. Se de um lado isso é verdade, enquanto não é compreensão, a gente começa a perceber uma mudança significativa na medida em que a gente tem dito lá na universidade, olha, é cada dia mais crescente a universidade atravessar o asfalto indo na direção do Tucumã. Pois é, no caso da UFAC, você acha que não seria possível uma integração maior com o entorno ali, com bairros tão populosos como o Tucumã, o Universitário, né? São bairros muito populosos. Eu teria algumas experiências para lhe dizer, né? Por exemplo, um grupo de professores na universidade realizaram uma reunião e elaboraram um programa chamado Programa Calafate. Veja que coisa interessante. São professores de ciências agrárias, professores do direito, professores da educação física, da enfermagem, da história, né, de letras. Um grupo de professores reuniu um grupo de alunos e esse grupo foi para o Calafate. Porque o Calafate, hoje a gente pensa no Calafate, mas é um complexo de bairros, né? E ali eles estão desenvolvendo um programa chamado Programa Calafate, que é um programa multidisciplinar, em que os alunos, por exemplo, um professor nosso lá do Direito, o professor Pereira, você até conhece, leva os alunos dele do Direito para lá. Isso traz uma repercussão importante para a comunidade. O professor Carlos Roberto, lá da Educação Física, leva os alunos dele de Educação Física para trabalhar lá. De maneira que lá você tem um conjunto de ações sendo realizadas ali com a participação da comunidade, crianças, jovens, idosos. E os resultados, esses dias foi feita uma reunião lá do Programa Calafate, lá na Pró-Reitoria de Extensão, e eu pude perceber que de fato é por aí que caminha a necessidade de você consolidar ações que façam com que a comunidade se sinta participante e ela possa dizer coisas. E ela possa apontar para nós caminhos. Cada vez que os professores, os alunos voltam de lá, eles voltam entusiasmados por achar que não apenas estão prestando um serviço social, porque essa mentalidade tem que acabar, né? O projeto Rondon foi uma coisa boa, mas essa mentalidade do Rondon a gente precisa, não é, repensá-la, na medida em que você não vai lá para prestar serviço. A universidade não é uma prestadora de serviço. A universidade desenvolve ações junto com a comunidade, no sentido de trazer melhoria das condições de vida para aquela comunidade. Então, essa experiência do Calafate é uma experiência boa. Alguns alunos de medicina, de engenharia, atravessam ali para o Tucumã, para o Ruilino, para aquele entorno ali, e começam a desenvolver atividades que aí sim tem um problema, que é o seguinte: ainda hoje ficam essas atividades muito reduzidas a um ou outro curso, a uma ou outra experiência pessoal, vontade pessoal de um ou outro professor. De fato, quando a gente conseguir consolidar um programa como a gente vem pensando na universidade, agora nós estamos elaborando o nosso plano de desenvolvimento institucional, pensando a universidade para o futuro, a gente começa a pensar assim, é necessário a gente consolidar um programa chamado assim, Programa de Atividades Curriculares em Comunidade. Ou seja, o menino, quando ele se matricula num curso, ele sabe que além daquelas disciplinas obrigatórias, teóricas, práticas, os famosos estágios, ele vai ter um universo de carga horária em que ele vai se envolver em atividades extra classe, portanto, dentro de uma comunidade, e essas atividades são as mais diversas, né? Realizando curso, realizando oficina, interagindo com as pessoas da comunidade, e isso vai aparecer no currículo dele.
Ele vai ter. Então, você vai ter, do nosso ponto de vista, mais envolvimento de professores, mais alunos interessados, porque hoje é complicado, né? Você pensar que a extensão se faz apenas pelos projetos de extensão que tem bolsa. O dinheiro é muito pouco para a bolsa. Nós temos na universidade muito aluno, muitos professores que estão desenvolvendo extensão sem que necessariamente tenha bolsa. Mas ainda fica muito, sabe, Jorge Henrique, apesar do esforço de alguns professores, isso ainda é muito limitado, ainda é muito pouco. Isso precisa se construir como um programa institucional. Pois é, João, você está falando isso, eu me lembro da minha época de aluno, e aí eu queria até colocar aqui uma questão seguinte, eu sinto que na universidade, na UFAC, o aluno, nosso aluno universitário, vive muito pouco a universidade. Eu conheço algumas experiências aí para fora, em que o aluno entra 7 horas da manhã, 8 horas da manhã na universidade, só sai à noite. Depois da aula tem sempre um curso, uma atividade cultural, uma pesquisa, né? E aqui eu percebo que o nosso aluno, ele encerra o seu compromisso quando termina a aula, né? E aí vai embora para casa. E o aluno é um potencial a ser explorado. Então, né? Isso também não seria uma atividade de extensão? Claro. Né? Uma responsabilidade da extensão? Claro, porque veja, olha qual é a mentalidade. A mentalidade ainda é que a universidade tem responsabilidade com o ensino superior, né? Ensino. Então a universidade faz ensino. Só que se você pensar no ensino junto com a pesquisa, junto com a extensão é uma coisa, separada é outra. Então repara, você pensar que o compromisso do menino e também do professor é durante o tempo de sala de aula, você perde de vista outros momentos. Por exemplo, quer ver uma coisa? A universidade agora atravessou durante 3 dias movimentadíssima por conta da primeira conferência de promoção da igualdade racial. Imagina o que foi para a comunidade. Os alunos até estavam dizendo, bom, o que é que está havendo na universidade? Porque tinha muita gente, povos diferentes, povos indígenas, né? Um monte de atividades ali dentro e alguns desses alunos foram lá e participaram das atividades. Ora, isso para o menino assistir uma conferência, por exemplo, como da ministra Matilde, mostrando a importância de você ter a igualdade racial, é importantíssimo. Então a universidade precisa ter mais coisas. E tem, Jorge Henrique, a gente vem num esforço grande de oferecer dentro da academia muito mais atividades para aqueles estudantes que têm a oportunidade, porque infelizmente esse é outro problema, boa parte dos nossos estudantes são estudantes trabalhadores, né, que estudam um período e outro. Infelizmente, a gente tem que conviver com essa situação, de maneira que a gente tem um grupo de alunos que possam ter, por exemplo, cinema, teatro, não é? Música, lançamento de livros, palestras, semanas que discutam diversos temas, porque dentro da academia você precisa movimentar, o aluno precisa interagir, a gente precisa construir uma mentalidade de que o tempo da academia é um tempo importante que marca a vida da gente para a vida inteira, não é? Marca a formação da gente. Agora, eu também penso que além de você construir um conjunto de atividades dentro da universidade, você também tem que construir um conjunto de atividades com a universidade também fora da universidade, nas comunidades, não é? Nos municípios, não é? Chegando até os municípios mais longe, levando ações que parecem para nós ser pequenininha, levar um curso de extensão, para aquela comunidade lá é muito, não é? Por exemplo, você tem atividades, eu vi esses dias a TV Aldeia, deu um tempo privilegiado com uma experiência que foi fantástica. O professor Edson Guilherme, subindo as barrancas do rio, levando os alunos dele para fazer uma atividade de campo. Eu imagino que lá, para aquela comunidade que está ali vendo um professor com os seus alunos, aquela comunidade começa a perceber o seguinte, ó, quantas coisas dessas a gente vê aí no dia a dia, a gente joga embora. E aí o professor, junto com os seus alunos, com toda certeza ali, absorvem determinada informações que aquele homem que mora ali nas barrancas do rio tem a dizer. Ora, essa interação é muito importante. O pessoal da enfermagem, que tem um programa interessante de ir às escolas discutindo a questão da anticoncepção. Né? Então, você está citando uma série de exemplos, aí eu vou até te perguntar, quais são as metas, então, de extensão para essa gestão da UFAC? Então, a gente acabou de elaborar um plano de atividades mostrando assim. Nós temos na universidade um plano institucional de pesquisa que a meta é a gente fazer com que, primeiro, a partir das áreas temáticas que foram definidas, que é um conjunto de 9 áreas temáticas, como educação, saúde, comunicação,
tecnologia, diversas outras, desenvolvimento, não é? As diversas áreas temáticas, a gente possa fazer com que a gente comece a construir programas, projetos e ações de extensão que tenha, de um lado, essa inserção curricular, que a extensão seja uma atividade acadêmica. E essa inserção curricular, para os caros telespectadores, é dizer o seguinte: o aluno, quando entra na universidade, ele entra para cumprir um currículo, onde lá dentro desse currículo tem os componentes todos que ele... Então, o esforço grande é fazer com que a extensão seja integrada no currículo, né? Isso de um lado. E o outro é a gente fazer com que mais ações de extensão extracurricular, portanto, possam ser consolidadas. Então, a grande meta é a gente pensar assim: a universidade, ao longo desses próximos anos, vai ampliar as suas ações de extensão, integrada com o ensino e com a pesquisa, mas não só realizando ações dentro da universidade, mas também fora da universidade, chegando às mais distantes localidades. E o outro desafio, o terceiro grande desafio, é a gente fazer assim. Sabe qual é o desafio? É a gente pensar assim: como que a universidade pode se preparar para interagir com os saberes não acadêmicos, com aqueles saberes de pessoas que podem vir e podem ser convidadas e vão ser convidadas a vir de fora da universidade e interagir com a gente lá dentro. Ou seja, a grande preocupação é como a gente fazer essa interação que é necessária entre aqueles saberes considerados acadêmicos, não é? Técnicos, acadêmicos, teóricos, né? Com os saberes não acadêmicos que advêm de uma prática de vida. Esse é o grande desafio, é a gente promover dentro da universidade debates, levando pessoas para nos dizer coisas que os livros dizem, mas dizem com muita amplitude, muita dificuldade da gente compreender, e que às vezes uma pessoa diz com bastante segurança coisas que a gente... Esse é o grande desafio, é a gente fazer o seguinte: abrir a universidade, movimentar a universidade internamente, mas movimentar a universidade externamente. Esse é o grande desafio. João, esse é um pensamento revolucionário. Eu queria, inclusive agora, falar um pouquinho da editora que a universidade criou, está lançando 12 livros, mas isso é assunto para o próximo bloco. Ideias da Aldeia faz então um breve intervalo, mas volta já já. E o Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o professor João Lima, que é pró-reitor de extensão da Universidade Federal do Acre. João, a universidade criou uma editora, né, um belo projeto que acabou aí de dar frutos, né? 12 livros acabaram de ser lançados. O que essa editora representa para a comunidade acadêmica, João? Um avanço extraordinário, porque até bem pouco tempo atrás a gente tinha na universidade uma coordenadoria de editoração científica que produziu há algum tempo uns cadernos chamados Caderno FAC, muito importante. E essa produção que a coordenadoria fazia era uma produção muito restrita e limitada, porque a gente não tinha a possibilidade de fazer com que esses livros, essa produção acadêmica, ganhasse o circuito nacional, pudesse ter a qualidade do índice, né, do ISBN, de maneira que com a criação da editora a gente pôde agora na universidade, tendo a editora... Só para esclarecer, o índice do... É um índice que é dado em relação aos livros, chamado ISBN, que é um índice aplicado pela Biblioteca Nacional para estabelecer uma valoração em relação ao livro, né? Um padrão mínimo. Um padrão, estabelecer um padrão. Então, os livros têm que ter um padrão de qualidade, né? Então, as editoras, por exemplo, a nossa editora, que representa um avanço para a universidade, ela agora pode produzir livros, né, revistas, né, que atendam essa necessidade de você fazer duas coisas. A primeira é incentivar os nossos professores a publicarem os seus trabalhos, né? Boa parte desses trabalhos, dessa série chamada Dissertações e Tese, resulta dos trabalhos
dos nossos colegas professores que fizeram os seus mestrados, os seus doutorados e cumpriram inicialmente uma função acadêmica, que foi defender a tese e a dissertação lá nas suas universidades. Mas que esse trabalho, na grande maioria, vai para a biblioteca, vai para uma gaveta lá na universidade, ela fica engavetada, limitada a poucas pessoas têm acesso. Costumo dizer que as nossas teses, as nossas dissertações, elas são lidas por muito poucas pessoas, né? Até uma brincadeira maldita que diz o seguinte: você se dê por satisfeito se a banca examinadora lê a sua tese. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Mas, de qualquer maneira, a ideia é fazer com que essas teses ganhem um público maior. Agora não é mais a relação acadêmica que o professor está tendo, agora é a relação como escritor. Então, o grande desafio que a gente colocou para os professores foi assim: você agora fez sua tese, tem seu título. Agora você vai se transformar num autor numa relação com leitores. E nessa relação autor-leitor é a perspectiva de fazer com que as pessoas compreendam. Então esse é o primeiro ponto, o desafio da editora lançar esse trabalho. O segundo desafio, além de incentivar os professores, é a gente fazer com que outras pessoas, até inclusive de fora da universidade, possam estar também se atrevendo, quando eu digo se atrevendo, é se desafiando, a apresentarem propostas de publicação. Porque a editora, ela não veio para publicar só livros de professores da universidade. Não, de jeito algum. Ela é uma editora universitária, mas que ela está aberta à possibilidade de, dentro de uma série específica, a receber proposta de publicação. Evidentemente que aí a editora tem alguns critérios, né? Tem um conselho editorial bastante livre para poder estabelecer critérios de aceitação. Quer dizer, é uma editora que, como as demais editoras universitárias, aberta para publicar trabalhos científicos, literários, não é? Com linguagens que possam ser acessíveis à população, porque agora o objetivo é com o leitor. Leitor esse que pode ser as próprias pessoas da academia, mas, sobretudo, o nosso interesse é que sejam pessoas também de fora da academia, né? Então, um avanço grande para a universidade ter a editora, né? É uma editora que estabeleceu duas grandes linhas de pesquisa, não é? As duas grandes linhas tendo como foco trabalhos que possam levar o Acre, levar as informações da Amazônia para o circuito nacional, né? E essa primeira série chama-se Dissertações e Teses, né? Publicamos inicialmente 12, está faltando um, não é? Das mais variadas temáticas, depois você pode ver. E a outra série que está sendo preparada, o primeiro livro dessa série já saiu, chamado Saúde da Mulher, né, reúne vários pesquisadores, tanto da universidade quanto da USP, de Ribeirão, de vários lugares do Brasil afora. O outro livro que está sendo lá, já agora finalizado, a sua parte de diagramação, é um livro muito bom, que eu espero que dentro em breve a gente esteja lançando, que chama-se Fauna do Acre. É um livro que reúne vários pesquisadores da universidade e pesquisadores da Embrapa e que vão, não é, falar sobre a fauna do Acre. E vários outros. Então essas duas séries são as duas primeiras séries, né? A editora, para isso, ela precisou... Então a proposta está casada, a proposta da editora está casada com a ideia de extensão. Queria que você falasse um pouquinho também dos livros, eu queria mostrá-los aqui também, né? Então... Um por um. Um por um. A gente possa mostrar aqui. O livro do professor Domingos, que discute identidade, cultura e resistência seringueira. O título é bem sugestivo, né? Os trancos e barrancos, né? Mostrando bem... Está casada, então, com essa proposta de extensão, essa ideia da editora, né, João? Essa é a finalidade, de você pensar assim. Como você... Aquilo que eu te disse, a gente constrói alguns produtos e faz com que esses produtos cheguem até a comunidade. Estamos fazendo isso chegar à forma de livro. Mas também a ideia seria a gente pensar no grande desafio que seria, sabe o que, Jorge? Da gente conseguir elencar um conjunto de grandes temas, poder convidar pessoas de fora da universidade para, junto com colegas nossos da universidade, estar escrevendo juntos. Tanto artigo, revista, livro, para que a gente possa fazer essa necessária interação entre o saber acadêmico e o saber não acadêmico. E que o livro cabe muito bem, né? A editora, com certeza, o conselho editorial vai abraçar essa ideia de a gente, por exemplo, abrir uma série convidando pessoas para escrever sobre temas que a população
sabe e tem necessidade de saber mais, não é? Saberes que aí está o cotidiano a nos mostrar, que revela um pouco da nossa cultura, da nossa identidade, né? Agora, João, com a editora vence o problema da publicação. Acho que agora o problema maior passa a ser a distribuição, né? Fazer com que esses livros circulem, e só tem sentido se realmente circularem. Como é que está a preocupação nesse sentido? Isso é muito importante, porque Você falava que esses livros estão chegando, inclusive, na Bienal do Livro. O primeiro ponto é dizer assim, a editora da universidade, ela está afiliada à Associação Brasileira das Editoras Universitárias, a ABEU. E dentro da ABEU tem um programa chamado Programa PIDL, é um Programa Institucional de Distribuição de Livro. Então os nossos livros vão ser distribuídos para todas as livrarias universitárias e não universitárias que a ABEU tem convênio. Então a gente vai encontrar nossos livros em vários lugares, por exemplo, dentro da livraria da UNB, que fica no aeroporto de Brasília, nós vamos encontrar os nossos livros lá, né? Os nossos livros estão na Bienal, conforme você mencionou. Só para lembrar, eu estive aqui, Notícias da Aldeia, convite do Dandão, quando eu tinha chegado da Bienal, há 2 anos atrás em São Paulo, e lá a gente expôs um livro, que foi o livro do professor Rego. E quando eu disse aqui no programa que a gente estava num processo de elaboração de outros livros, hoje você está vendo, nós fomos à Bienal que termina amanhã, levando 19 títulos. Caramba! 19 títulos. No curto espaço de tempo, a produção cresceu muito. 12 livros dentro dessa série, dissertações de tese, e outros fora dessa série, né? Com livros interessantes, como o livro do Pedro Martinello, o livro do professor Jones, lá da Geografia, o livro do professor Enoque. E já tem resposta da aceitação, João? E aí a notícia interessante, a curiosidade, é que nós tivemos uma aceitação boa dos nossos livros. Já no segundo dia de Bienal, o professor Helder Andrade, que é o diretor da editora atual, pediu mais livros porque tinha vendido todos, né? Tinha vendido todos. Então isso foi uma coisa muito boa. O professor Helder, com certeza, quando ele retornar da Bienal, ele vai reunir o Conselho Editorial da Universidade, fazer uma avaliação, né, para tomar rumo, né, redirecionar a editora, ampliando a editora, porque a Bienal é o momento de você interagir com outras editoras, trazer parceria. Veja, nós estamos num processo de finalização lá na universidade de construção da nossa livraria. A universidade vai ter uma livraria universitária, para vender livros, tanto produzidos pela nossa editora, quanto livros produzidos por outras editoras, sobretudo as editoras universitárias. E essa livraria vai ser um espaço onde a gente também vai fazer de lá um ambiente de convivência com as pessoas, com autores. Nós vamos fazer lançamentos de livros lá, nós vamos fazer uma série de atividades. Então hoje esses livros estão sendo vendidos na livraria do Paim. Passei lá agora para trazer esses aqui para lhe mostrar. Paim é um parceiro importante nesse processo de venda dos livros. Ele entende que não basta simplesmente ser um ponto comercial para lucrar, ele acha que é importante ele abrir um espaço dentro da livraria dele com livros só de autores daqui, da terra. Quando a gente chega lá, a gente já logo vê. Isso é coisa boa, divulga. Lá dentro da a Livraria Nobel também está comercializando. Tudo por um preço acessível, para fazer com que as pessoas possam comprar. Por exemplo, os preços variam de 15 a 25 reais. É bem acessível. É um preço bastante acessível. Então, nós acreditamos que essa distribuição nacional vai fazer com que a gente tenha... e nós esperamos esgotar logo essa série, porque a gente fez 500 exemplares de cada. Então, que vão ser comercializados 400, porque 50 é para cada autor e 50 para fazer esse processo de distribuição, divulgação, mandar para a Biblioteca Nacional. Senador Cibá Machado, que apoiou financeiramente. Isso é importante ressaltar, né? Ele me telefonou esses dias para dizer uma coisa: João, a série desses livros eu vou apresentá-la no Congresso Nacional, vai fazer um discurso no Congresso Nacional enaltecendo, porque nós chamamos o Cibá na universidade e fizemos uma entrega solene desses 12 títulos ao senador, agradecendo publicamente, porque essa é a função. O senador coloca um apoio e a gente tem que demonstrar para ele onde usou o dinheiro. Isso é muito importante. Isso a universidade tem feito, a universidade vai continuar fazendo isso. Os grandes apoios recebidos, a universidade vai levar para dentro os apoiadores e colocar, independente da cor partidária, independente de qualquer coisa. E o Cibá me disse que essa série vai lá para a Biblioteca do Senado Nacional. Ele comprou, ele fez questão de comprar 12 exemplares, pediu autógrafo
dedicatória ao Congresso Nacional e vai botar lá. Quer dizer, isso é uma coisa importante, quer dizer. Então, Essa produção ela é trocada, ela é discutida com outras universidades, João? Nós temos o trabalho de fazer assim. A gente manda os livros para as outras universidades, né? De maneira que os livros vão acabar parando nas grandes bibliotecas das universidades, né? E a gente recebe também das outras. Então há uma interação, há uma troca. O outro desafio, sabe qual é, Jorge? É a gente começar a também perseguir a ideia de construir uma revista na universidade que possa ser uma revista onde a gente tenha ela como um espaço de produção dessa interação entre professores da universidade, pessoas de fora da universidade, pessoas de outras universidades, pessoas de outros institutos de pesquisa, em que a gente tem uma revista que, aos poucos, ela venha a se consolidar como a revista como é a Atlas Amazônica, né, como são grandes revistas que a gente tem no Brasil, que nessa revista a gente comece a veicular nela os grandes temas que são importantes à comunidade do Brasil inteiro compreender, para acabar com essa ideia de que aqui no Acre a gente não tem produção, não tem produção científica, não tem... E tem muita boa produção científica, a gente precisa divulgar mais, porque nós temos um pecado extraordinário, é a gente não aproveitar espaços como esse, não é? Que a gente, se não tem essa relação, eu estava dizendo esses dias lá, se a gente não tem essa parceria de vir aqui num programa como esse, a comunidade toda que está lá nos assistindo, esse programa está consolidado, essa rede está consolidada já, pouco menos de 3 anos, é uma rede consolidada no interior inteiro, para onde a gente vai, a gente vê. E aí essa é uma forma de a universidade estar presente para que as pessoas possam ter acesso. Não apenas como notícia, ali saindo numa notinha no jornal, alguma coisa, mas como um programa mesmo, né? Como um programa permanente em que as pessoas podem dizer o seguinte: eu vou me preparar, assim como a gente se prepara para assistir o Globo Repórter ou o Fantástico, né? A gente ter um programa, momento da universidade, momento da UFAC, isso é uma coisa importante, para divulgar livro, divulgar seminários, debater temas, discutir, por exemplo, quer ver, a reforma universitária que está aí, que muito se fala e a gente discute pouco sobre, o que ela traz de grandes desafios para a universidade, de maneira que o que eu penso, Jorge, é que a oportunidade que vocês nos dão é uma oportunidade que a universidade de público tem que agradecer. Porque a gente sai de dentro da universidade e vem aqui fazer a universidade. O que nós acabamos de fazer é fazer a universidade. É fazer com que um saber produzido ganhe mundo, saia para o mundo afora, seja universal. Isso é um privilégio para nós, João, receber a universidade e poder discutir esses temas num pouco tempo, 1 ano e meio, que realmente essa proposta está no ar e está ganhando o Acre. Aí você vai ver, uma coisa interessante, por exemplo, seria pensar assim, vai ser feita uma programação dos lançamentos de cada livro. Por exemplo, pode colocar aqui? Pode. Por exemplo, tem 2 professoras, a professora Deise e a professora Maria de Nazaré, lá do Colégio de Aplicação. Vocês me perdoem, mas eu vou dizer aqui. A professora Deise e a professora Maria de Nazaré estão programando o lançamento conjunto do livro dela no Colégio de Aplicação. São professoras de lá. Uma fala sobre violência dominada e a outra sobre Dom Luiz Galvez, né? Elas vão fazer o lançamento lá. O professor João Carlos de Carvalho, lá de Cruzeiro do Sul, sobre a Amazônia Revisitada, a gente vai programar um lançamento lá, em Cruzeiro do Sul. Né? E ele também vem lançar o livro dele dentro do PIBIC, que é um seminário que acontece dentro da universidade. Tem 2 colegas lá da educação, 3 colegas lá da educação, a professora, eu vou pegar aqui os 3, vocês me desculpem, para mostrar assim. Esse livro, Consenso de Senso e Trama, da professora Elizabeth, discute a LDB, o processo de elaboração da LDB. O professor Mark Clark discute o dilema da transitoriedade sobre a formação de professor, a dificuldade que é as instituições se consolidarem com a instituição que forma professor para as séries iniciais. E o professor Gilberto Dalmolin discute o papel da escola entre os povos indígenas, como a escola indígena é importante. Os 3 professores vão fazer juntos o lançamento do livro deles lá na universidade, porque são 3 do Departamento de Educação.
Que interessante. Professor Gesso Albuquerque discute Trabalhadores do Rio Muru, o Rio das Cigarras. Está sendo programado lá dentro da universidade o lançamento. Me parece que ele vai fazer o lançamento do livro dele junto com o livro do professor Helder, que discute a questão do desenvolvimento insustentável na Amazônia Ocidental. Um livro importante para a gente discutir um pouco sobre essa questão de desenvolvimento sustentável, na contraposição, né, a essa questão. O livro do professor Pereira discute seringueiros, patrões e a Justiça Federal no Acre, né? Ele faz um recorte histórico importante, né? A professora Maria do Socorro Calixto, o professor Henrique, está organizando, ainda ontem me disse, está organizando o lançamento aqui no auditório do SERB Beto Rocha, convidando toda a turma do teatro, toda a turma da cultura. Ele está me programando uma festa bonita para acontecer no Beto Rocha aqui, sobre o livro da Socorro chamado A Cidade em Cena Floresta. Ela discute o teatro. Jorge, eu imagino que você está aqui. Eu imagino que você fez teatro ela me aqui. entrevistou, a gente bateu um papo, uma conversa muito legal. Está aqui nesse livro. Pelo menos a Socorro me disse que ela fez esse livro com muito carinho, sem dúvida, não é, que resgata um pouco da história do teatro aqui. De maneira que eu posso ter cometido um gafe aí de não mencionar todos, mas estou dizendo assim, que essa programação do lançamento permite a que você possa, de vez em quando, se quiser, convidar alguns desses colegas para bater um papo com vocês. Aí é sobre o conteúdo em si dos livros. Isso é uma coisa boa. Já fica aqui o convite, João. Tá e eu certo. Queria agradecer muito, muito mesmo a sua participação aqui no Ideias da Aldeia, com essa conversa tão informativa. Né? É muito legal saber que a universidade está produzindo, está com uma editora que está se abrindo, que essa produção não vai servir só para a comunidade acadêmica, mas para toda a sociedade. Eu queria mais uma vez agradecer o convite e dizer que é nessas horas que a gente continua acreditando que a universidade sozinha não vai chegar a lugar nenhum. Sozinha. Porque nenhuma instituição é completa em si mesma se as instituições não se juntarem, se as pessoas não se articularem, no bom sentido, se as pessoas não se derem as mãos no sentido de fazerem juntos. Cada um vai fazer para um lado. A universidade não pode, de modo algum, pensar sequer na hipótese de continuar lá, como essa história do lar, e não é? E um espaço como esse é um espaço extraordinário. A gente só tem de agradecer. E eu acho que, para nós lá na universidade, a gente tem a seguinte certeza. É nessas horas que a gente percebe o quanto que as pessoas que valorizam a universidade, porque tem gente que acha que a universidade não... Mas é nessas horas que a gente percebe que tem pessoas e instituições que atribuem um valor significativo à universidade. Apesar de ser necessário também a crítica é fundamental para fazer com que a gente sacuda. Então, agradecer a você, agradecer a direção do programa e dizer que a universidade está à disposição também da mesma forma, para continuar essa nossa boa parceria. Obrigado, João, mais uma vez. Bom, e o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora. Obrigado, boa noite e até a próxima. Vamos lá. Olá, no Ideias da Aldeia dessa segunda-feira, o assunto é extensão universitária. Nós vamos falar sobre isso. O meu convidado é o professor João Lima, que é pró-reitor de extensão da Universidade Federal do Acre. Então tá combinado. Essa boa conversa você acompanha aqui no Ideias da Aldeia, às 10 da noite dessa segunda-feira. Eu espero você.